Direito processual penal. Revisão de questões anteriores. Nos termos do Código de Processo Penal, é correto afirmar que, verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa. A respeito da citação e intimação do acusado, nos termos do Código de Processo Penal, estando o acusado no estrangeiro, em lugar conhecido, a citação dar-se-á por carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo prescricional até o efetivo cumprimento. Com relação à citação do acusado, completada a citação por hora certa, não comparecendo o réu, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. Estabelece o Código de Processo Penal, em seu artigo 353, que, quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. Em que momento a lei processual penal considera que o processo completa sua formação pela citação do acusado? No processo penal, as intimações do defensor constituído serão feitas pelo órgão incumbido da publicidade. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição processante, será citado mediante carta precatória. Nos termos do artigo 351 do Código de Processo Penal, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz, que houver ordenado a citação, esta se fará por mandado. No tocante ao tema citações, assinale a alternativa correta. A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. Determina o artigo 359 do Código de Processo Penal que o funcionário público que deva comparecer em juízo como acusado será notificado, assim como o chefe de sua repartição. Determina o artigo 353 do Código de Processo Penal, quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. O réu que se oculta para não ser citado, de acordo com o que determina o artigo 362 do Código de Processo Penal, será citado por hora certa. A citação de militar, em situação de atividade, far-se-á mediante requisição à autoridade sob cujo comando ou chefia estiver. Considere as seguintes situações com relação à citação. Primeira situação, réu militar. Segunda situação, réu que não é encontrado. Terceira situação, réu que se oculta para não ser citado. Assinale a alternativa que traz, correta e, respectivamente, as modalidades de citação que estão adequadas às três situações mencionadas, nos termos dos artigos 351 a 369 do Código de Processo Penal. A primeira situação, que é o réu militar, se dará por intermédio do chefe de serviço. A segunda citação, que é réu que não é encontrado, se dará por edital. E a terceira situação, que é réu que se oculta para não ser citado, se dará por citação por hora certa. Quanto ao acusado no processo penal brasileiro, o acusado na relação jurídica processual pode ser chamado de sujeito do processo. O acusado possui direitos no processo penal, entre eles, de ser processado e julgado por autoridade competente, assistência judiciária gratuita no caso de não dispor de recursos e de não ser submetido à identificação criminal quando civilmente identificado. Se o réu estiver condenado e preso e for ordenada judicialmente sua citação em razão de um novo processo, deverá ser realizada pessoalmente. Todo mandado de citação necessariamente contém a subscrição do escrivão e a rúbrica do juiz, e a finalidade. Ao efetuar uma citação por mandado, o oficial de justiça deverá proceder à leitura do mandado ao réu e entregar-lhe a contrafé, e ainda certificar a entrega da contrafé e de sua aceitação ou recusa. A citação por precatória deve ser realizada se o réu estiver no território de outra comarca. Nos termos do Código de Processo Penal, é correto afirmar que, no caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 396-A do Código de Processo Penal, quando não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz
se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. O minucioso relatório policial, que encerra determinado inquérito, conclui pela ocorrência do crime de estelionato praticado por X. O promotor de justiça, entretanto, com base nas descrições contidas no referido documento, denuncia X pela prática do crime de furto mediante fraude. Ao receber a peça acusatória, o magistrado, se não a rejeitar preliminarmente, deverá recebê-la e ordenar a citação do réu X para responder à acusação por crime de furto mediante fraude. No procedimento sumário, oferecida a denúncia, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Conforme preceitua o artigo 396 do Código de Processo Penal, no procedimento comum sumário, o juiz, ao receber a denúncia ou queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Bons estudos e até o próximo vídeo.